Estamos aqui iniciando mais um podcast, Papo Projetado, na Unicristos, Núcleo de Tecnologia. Estamos tendo o grande prazer de receber hoje o engenheiro Gil Brasil, que vai conversar bastante aqui com a gente sobre como é que foi a progressão de carreira dele, como é que as coisas aconteceram nesse desafio da engenharia. E nós vamos explorar bastante as implantações de produção enxuta que o professor Gil Brasil desenvolveu, né, durante todo esse período. Tem muitos exemplos, muitos cases aí para nos apresentar. Eu acredito que vai ser bastante interessante para os nossos alunos ouvir de um especialista a nível nacional de produção enxuta quais são os princípios, quais são as filosofias, mas principalmente os ganhos reais que o professor Gil Brasil já ajudou as empresas nacionais a obterem. E vamos também explorar um pouco qual é a visão desse especialista, né, que está inserido na indústria cearense já há algum tempinho, né, Gil? Correto. E qual é a visão dos principais desafios, o que é que os alunos de engenharia de produção, por exemplo, têm que se focar para ter uma carreira focada no que o mercado, no que hoje as indústrias estão solicitando de competências. Perfeito. Mais uma vez, muito prazer tê-lo aqui. Gil, queria que você fizesse uma rápida apresentação sua. Nós estávamos conversando aqui, descobri que você tem uma tripla formação aí, né? Engenheiros. Isso. Aí. Tá certo. Né? Então, por favor, fique à vontade, é um prazer, vai ser uma conversa tranquila aqui, suave, mas procurando explorar todo o seu potencial, tá certo? Perfeito. Muito bem. Eu decidi fazer engenharia mecânica na Federal por vocação. Então, sempre gostei muito de mexer, de montar, de tornar uma coisa diferente daquilo que ela é. Inovar. Isso já veio do berço. Então, você desmontava muita coisa quando era criança, assim, Eugênio? Olha, eu tive a oportunidade. O meu pai tinha uma loja, tipo assim, loja de variedades. E ele comprava, as coisas vinham tudo desmontadas, assim, bicicletas. E eu que montava tudo. Olha aí que vantagem. Eu era garoto, 10 anos de idade, já trabalhando, montando bicicletas, outros móveis que ele chegava e recebia. A gente montava tudo lá no Iguatu. Então era uma coisa, isso já faz bastante tempo. Né? Então essa vocação por engenharia mecânica eu fiz. Mas eu fui trabalhar na SEMEC, né? Eu fiz um concurso, trabalhar no grupo J. Macedo. Eu fui aprovado e me colocaram na SEMEC. E dentro da SEMEC eu comecei a fazer uma carreira. Entrei como estagiário e durante 35 anos que eu trabalhei lá, eu saí como gerente geral. Então realmente participei de todas as áreas de produção, principalmente de projeto, que foi onde eu tive uma maior atuação, foi fazer projetos de equipamentos, de transformadores, equipamentos para fazer as bobinas dos transformadores, tudo era projetado, porque eu tinha um grande mestre dentro da SEMEC, que foi o Dr. Ferruccio Ginelli, um gênio italiano que veio para o Brasil, e ele treinava a gente, ele dizia: eu não quero comprar nada pronto, eu quero que vocês projetem como uma oportunidade de desenvolver a parte de projetos. Projetos de engenharia de máquina mesmo. Máquinas. Eu fiz o primeiro projeto que eu peguei, que eu nunca tinha visto, era uma prensa de 400 toneladas, uma prensa hidráulica. Eu nunca tinha visto um e tive que projetar uma, porque tem que projetar, vamos ver, procura saber onde tem. E nós fizemos isso aí. Aí você fez então depois uma dupla formação em engenharia elétrica. Isso. Aí, com o passar do tempo, né, muitos contatos com os clientes, principalmente concessionárias de energia, e quando perguntavam para mim: qual é a sua formação? Eu disse: engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Quer dizer, sempre ficava assim com um desdém de que a engenharia tinha que ser elétrica, para conversar com eles. E eu senti isso na pele, disse: eu vou fazer engenharia elétrica para não passar mais vergonha por aí. Então, entrei a Federal não tinha, só quem tinha era a Unifor. Eu fui para a Unifor e tirei todas as cadeiras que eu não tinha na engenharia mecânica. Eu cursei todas as cadeiras para fazer uma complementação. Muito bem.
E em seguida foi obrigado a fazer a engenharia de higiene e segurança do trabalho, foi uma obrigação também do governo na época, em que eu tive que fazer porque a SEMEC na época tinha mais de 500 funcionários e era obrigatório ter um engenheiro. Obrigação por NR, né? Então ninguém quis fazer, eu disse, eu vou fazer também, aproveitar para estudar mais. Então a minha formação foi uma coisa assim, consequência da infância, a vocação, depois a necessidade, a obrigação, a engenharia elétrica e a engenharia de segurança do trabalho. E você é um grande exemplo aí para os nossos alunos, né? Que estão iniciando aí a sua carreira profissional, da importância de um bom estágio, né? Sim. Você estava relatando aqui que você iniciou como estagiário e depois assumiu o cargo máximo dessa empresa. A SEMEC é uma empresa, até uns 10 anos atrás, uma empresa de referência nacional. Depois teve uma outra condução, hoje não funciona mais, mas era sempre uma legenda da indústria cearense aqui. Isso. E chegou a exportar, nós exportamos para o Chile. Tecnologia, né? Quer dizer, produtos de tecnologia, que exigiam tecnologia. Eu queria explorar um pouquinho isso aí. Como é que foi rapidamente assim, se é possível, né? Sim. Como é que foi essa transição de estagiário para o executivo de operação, né, máximo da operação industrial, Gil? Quando eu entrei na SEMEC, eu já estava no 4º ano de engenharia mecânica. Então, 6 meses depois, eu já estava formado, né? E a SEMEC, eles estavam procurando novos valores, precisavam crescer, era uma fábrica ainda no Mucuripe, ao lado do Moinho Fortaleza, do Moinho Cearense, né? E Moinho Fortaleza mesmo. O Moinho do M. Dias? Não, porque tem o grande Moinho Cearense também, né? E o moinho que é do J. Macedo, né? É o Moinho do J. Macedo. Então, os dois eram colados. A SEMEC nasceu dentro do moinho, tá certo? Então, essa necessidade de... o grupo precisava de gente, eles contrataram na época vários estagiários de engenharia, de economia, para poder formar um grupo forte para que a SEMEC crescesse, o próprio grupo precisava crescer. Então a gente foi participar desse grupo de pessoas que foram escolhidas no mercado, que estava naquela época, quem estava realmente se oferecendo, querendo começar, e uma dificuldade muito grande de fazer estágio, né? Sempre houve essa dificuldade de você encontrar uma porta aberta para fazer estágio, né? E o grupo abriu as portas porque ele precisava. E sempre foi uma característica do grupo J. Macedo e uma característica da SEMEC. Todos os anos nós contratávamos pelo menos uns 10 estagiários, ia peneirando, né? Chegava no fim do ano, alguns a gente ficava e no outro encerrava o estágio. O que você acha que foi assim, essencial a SEMEC apostar em você e lhe contratar? Como um estagiário, você lembra, né? Olha, eu tive a sorte de, antes de fazer estágio na SEMEC, eu fiz estágios em outras empresas. Olha então só. Eu saí daqui de Fortaleza para fazer estágio na Wayne, Equipamentos Wayne, fabrica bombas de gasolina, compressores, no Rio de Janeiro. Quer dizer, viajar 2, 3 dias de ônibus para passar um mês fazendo estágio. Então, isso aí me deu muito crédito. Depois eu entrei na indústria têxtil. Tinha aqui em Fortaleza Gasparian Industrial, que era o que sobrou da massa dos Diogo, né? Que eram os fortes nessa época aqui. Então a Gasparian comprou uma unidade e eles estavam precisando de estágio, eu fui, me ofereci e fui selecionado também. Quando eu entrei no concurso da SEMEC, eu já tinha uma pequena bagagem. Já tinha errado também. Já tinha errado, Então eles disseram, esse cara aí já passou por algumas, poucas e boas. Né? E 2 experiências totalmente diferentes. Uma de um equipamento de fabricação de bomba de gasolina e depois uma indústria têxtil, né? Eram 2 coisas totalmente diferentes. Isso me credenciou para esse trabalho na SEMEC. E ele era uma coisa, foi coordenado por um grupo da economia
que tinham uma ligação mais forte com o grupo, era o pessoal do Amarillo, então era muita gente da área de economia, e eles que lideravam esse desenvolvimento. E nós começamos dentro da SEMEC a fazer novos projetos, a desenhar novas máquinas, e a gente vai aparecendo, né? Eu sempre batalhando, né? Eu batalhei muito. Muito bem. Foi muito Aí depois você foi contratado, Gil, para projetista, já para engenheiro? Isso, já foi. Na época, eles criaram era uma organização e métodos, era um setor, era uma área de organização e método. Que é um braço da engenharia de produção, exatamente. Né? Em que, naquela época, a gente já estava treinando para fazer isso. Como melhorar os processos, como reduzir os custos. E eu me lembro que teve um fato interessante nessa época, porque eles me deram uma missão. Disse, olha, essas chapas aqui que vão nos radiadores, a gente corta, coloca ela dentro de um óleo para não enferrujar, depois a gente tira do óleo, tira o óleo dele todinho, tem que limpar todinho para poder soldar. Então eu quero que você melhore esse processo. E eu comecei a pensar, dizer, por que mergulha dentro do óleo? Não há necessidade de mergulhar dentro do óleo. Se a gente comprar uma chapa que já tem uma qualidade maior, eu vou evitar todo um processo de mergulhar, um negócio que dá uma... E para soldagem a contaminação é algo grave, né? E era ruim também para o próprio óleo mineral, porque ela ficava melada internamente. Então depois ia o óleo lá, não tinha como se limpar. Então a gente começou a comprar chapas que eram mais resistentes e que a diferença de custo compensava todo aquele custo. Mas o fato interessante é que o pessoal olhou para mim e disse, Gil, qual é a sua ideia? Eu disse, não, nós vamos acabar com os tanques de óleo. Aí ele disse, nós não contratamos aqui para você acabar com o processo, não, foi para melhorar o processo. Eu disse, muito bem, eu estou melhorando o processo, estou reduzindo a zero. Ou seja, a gente vai falar muito sobre isso, retirando o que não agrega valor no processo. Exatamente, né? É isso aí. Muito bem. Aí você foi progredindo na SEMEC, Aí entrei na parte de projetos, né? Que é a parte mais nobre tinha dentro da fábrica. Engenharia, A engenharia mais forte, pesada, estava dentro da área de projetos. Assim, ali é que a coisa é boa. Me ofereceram, antes de ir para projeto, me ofereceram a produção. Eu disse, não, eu não quero ir para produção, eu quero ir para projeto. Eu gosto mais de projetar. Aí fui fazer projetos mecânicos, depois projetos elétricos, e fui me capacitando para ser o gerente de técnico da empresa. Da empresa. Isso. Muito bem. E essa progressão em relação à produção enxuta, Gil, como é que surgiu a produção enxuta ainda na SEMEC? Como é que foi essa descoberta aí? Isso é uma história extremamente interessante, porque nós contratamos uma empresa de São Paulo que veio fazer melhorias na SEMEC. A SEMEC já estava na fábrica nova, lá no Álvaro Leme. E foi contratada uma empresa para melhorar a padronização de processo, melhorias de processo. E é uma empresa bem interessante. E essa empresa, todo ano, ela convidava dos seus clientes, ela convidava as pessoas para levar para o Japão para fazer um curso de gerenciamento. Lá era management, qualquer coisa aí. Era um curso de gerenciamento para melhorar a qualidade dos gestores brasileiros dentro das indústrias. E eu fui para o Japão, dentro desse projeto aí. E tive a sorte no grupo, eram dois cearenses e 18 paulistas na época. A relação sempre mais ou menos por aí. E quando a gente chegou no Japão, dentro desses 18 paulistas, tinha um engenheiro da Mercedes-Benz. E ele foi com a minha cara, ficou muito meu amigo, até hoje somos muito amigos. E ele disse, Gil, nós estamos implantando na Mercedes-Benz há uns 6 anos, mais ou menos, contratamos ex-funcionários da Toyota que estão fazendo um projeto fantástico dentro da Mercedes-Benz. E é isso que você está precisando. Quando a gente voltar para o Brasil, você vai visitar a Mercedes, que eu vou lhe mostrar o que você está precisando da SEMEC. Isso foi uma visita no Japão, Gil? Não, foi um curso. Foi um curso? Um curso, 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Curso intenso, bastante interessante,
Em com inglês? visitas. Em inglês, Gil? Era dado em inglês. Dado Tudo em inglês. Quando era... E você desenvolveu essa também proficiência na língua inglesa, que eu acho que é importante para o nosso aluno, né? Exatamente. Sempre perceber que as oportunidades também estão vinculadas a essas habilidades. Quem não soubesse inglês não iria para esse curso, porque os professores, alguns deles falavam em japonês, mas tinha um tradutor que ele levava para o inglês. Isso. Então, a base era toda em inglês. Ninguém falava português. Era, ou falava inglês ou ouvia em japonês. Então, isso aí fez com que... Quer dizer que aquele menino que montava bicicleta lá em Iguatu, estava lá no Japão. Estava no Japão fazendo um curso de gerenciamento, visitando várias empresas. Eu visitei a Ishi Kawajima, que é um fantástico produção de navios. Era uma fábrica gigantesca que eu nunca tinha visto. Você montando peças de navio, fazendo em módulos e depois juntava tudo. Quer dizer, uma coisa assim incrível, né? Que como que aquilo iria dar certo. Soldagens automáticas, provavelmente, né? Com muita soldagem automática. Muita soldagem automática extremamente avançada, de alto nível. Então, era uma coisa fantástica. Então, tinha visitas à fábrica tipo a Kawajima, mas tinha visita à fábrica de porcelana, fábrica de tecidos. Essas 2 semanas foram extremamente ricas por aí. Infelizmente, nós não visitamos a Toyota, porque não ficava no local onde a gente estava fazendo o curso, tá certo? E aí você voltou para o Brasil e aí tem essa oportunidade. Isso, no outro dia eu peguei o avião para ir para São Paulo, conheci a Mercedes-Benz. E voltei de lá encantado. Conheci um diretor, ele me apresentou um diretor que é um português extremamente interessante, motivador, um cara que tinha uma forma de gerenciar totalmente diferente. Ele disse, vamos conhecer a Mercedes. A gente quase não conseguia dar 2 passos, porque os funcionários abriam os braços, davam tchau para ele, se abraçavam com ele. Então o português era uma figura extremamente querida. E eu comecei a perceber que a Mercedes tinha uma diferença, principalmente na parte humana. Essa parte humana é extremamente forte. A valorização do ser humano, dos funcionários, é extremamente interessante. E a capacidade dos gestores em trabalhar em ambientes assim. Isso aí. E ele, uma das primeiras coisas que ele falou para mim, aqui diariamente eu falo com todos os gerentes. E diariamente o gerente fala com todos os supervisores. E diariamente os supervisores falam com todos os líderes. E os líderes falam com todos os liderados. Que lição, então, a carreira, todo dia tem que falar sobre isso. Tem que fazer empatia. Se o cara gosta de futebol, conversa com ele primeiro sobre futebol. Se ele gosta de forró, coisa desse tipo, conversa com ele sobre forró, para que ele possa abrir a mente para você aí passar sua mensagem, discutir sobre os problemas. Se você chegar falando que ficou errado, a peça não matou a peça, os custos, aí ele fecha e você não consegue nada. Então esse aprendizado humano, infelizmente nas universidades, pelo menos na época que eu fiz, que tem mais de 50 anos, né, não se falava nada principalmente sobre engenharia, gestão. não é? Dentro do meio da engenharia, se falava na parte técnica, não se falava no ambiente que você vai tratar com pessoas. Pessoa é diferente de máquinas. A máquina é importante, você vai projetar a máquina, mas você vai ter que lidar muito bem com as pessoas. Isso eu fui aprender 20 anos depois que eu estava na SEMEC, né? Foi quando eu fui no curso para o Japão. Aí você implantou os princípios da produção enxuta na SEMEC. E o que é que isso revolucionou, Gil, em termos de resultado, de produtividade? Né? Nessa época aí que a gente estava começando, esse engenheiro da Mercedes, ele se prontificou, ele mandou eu comprar os livros, eu comecei a ler os livros, e disse, olha, só pelos livros não dá, preciso de ajuda. Ele disse, eu vou passar uma semana em Fortaleza. Veio, tirou uma semana de férias na Mercedes-Benz, passou uma semana aqui dentro da SEMEC. E ele ofereceu para toda... Na época eu era presidente do CIMEC, né? Sindicato das empresas metalmecânicas. Metalmecânica.
Aí eu convidei todas as empresas, convidei a Microsol, convidei a Durametal, a Esmaltec dos fogões, a do Guilardo, uma empresa de refrigeração, né? Agora me fugiu. Termisa, isso. Então, várias empresas foram convidadas e passaram uma semana dentro da CEMEC ouvindo todos os conceitos do meu amigo da Mercedes-Benz. E ele, para você ter ideia de quanto ele era tão bom, realmente o cara era muito bom, ele foi passar 3 anos na Alemanha para ensinar para os alemães, a estrela da Mercedes-Benz, na Alemanha, na fonte, como implantar a cultura ali. Olha só. 3 anos ele passou lá. Então, realmente, o cara tinha muita bagagem. E foi aquele negócio. Você vai, atira no que vê e acerta no que não vê. Foi o que aconteceu na viagem ao Japão. Olha Uma só. coisa fantástica. Então, a gente trouxe para cá essa oportunidade. Muitas empresas progrediram. A Termisa, até hoje, é uma empresa extremamente enxuta e muito eficiente por conta dos ensinamentos, da implantação que fizeram. Quais são as principais mudanças de que uma empresa que se dispõe a implantar o novo paradigma de produção, que é o sistema de produção enxuta, né? Precisa passar, quais são os passos? Nos ajude a entender, né? Isso. O que uma empresa precisa para se adequar, sair de uma tradicional produção em massa, uma produção tradicional, numa produção enxuta, né? Ok. Olha, infelizmente, a principal característica, aquilo que a empresa precisa, é a vontade do dono de querer fazer e implantar. Isso é muito difícil encontrar. Normalmente você encontra um dono que diz, tudo bem, você está trazendo uma nova tecnologia, então chama os subordinados, olha, o Gil está aqui, vai implantar uma nova tecnologia. Não, mas você tem que estar dentro. Não, aí vai ser com o pessoal de operação, pessoal de fábrica, pessoal da área administrativa também, e ele não participa. Então, se a implantação da produção enxuta não vier do nível estratégico, dificilmente ela consegue. Não dá certo. Não dá certo. São raríssimos os casos em que ela começa lá embaixo, em pequenos setores, e consegue subir, às vezes, porque tem alguém dentro daquele núcleo que se sobressai na empresa, que começa a crescer. Consegue ser uma vantagem competitiva, talvez, né? Aí mostra que realmente, olha aqui, os resultados estão aqui. Toda vez que você começa uma implantação, é muito comum você conseguir ganhos de 30% de aumento de produtividade facilmente. Só que você não sustenta esse ganho. Porque as pessoas começam a relaxar. Porque realmente o sistema Lean é uma mudança cultural. Então é preciso que todas as pessoas da empresa mudem a forma de tratar os problemas. Então, aquilo que o português da Mercedes falou, você todo dia tem que falar com o seu subordinado, é porque todo dia você tem que avançar, perguntar para ele onde é que você está. Você está aqui. Para onde você quer ir? Para lá. A diferença onde você está para onde você quer ir é um problema. A diferença é um problema. É esse problema que nós vamos atacar. Então, todo dia você progride e você pergunta, você já andou quantos passos no seu objetivo? Você está chegando próximo? Aqui, normalmente, a gente... o nosso objetivo é aquele. Quanto tempo? 3 meses. Quando passa 3 meses, você fez ou não fez? Você não fez? Então você é incompetente. Você não fez. Mas não, a incompetência está exatamente no gestor, porque não acompanhou no dia a dia para saber se o teu subordinado ou o teu liderado vai chegar no lugar certo ou não. Infelizmente, absorver isso aí precisa fazer várias experiências que dão certo, que dão errado, que dão certo, que dão errado, mas vai mudando, a coisa vai mudando. Esse engajamento que você considera essencial, não é? Engajamento de todos. Você fazer isso, quando você pega uma empresa, tem 500 funcionários, você fazer com que 500 pessoas se engajem, é preciso você trabalhar todos, todo dia, de que forma nós vamos mudar, onde é que vai chegar. Você tem que ter o maior respeito por ele. E quando a Toyota fala
ter respeito é o respeito de você treina o seu funcionário, isso é ter respeito. Você dá para ele todas as ferramentas que ele precisa, isso é ter respeito. Você ensina ele a resolver os problemas e ajuda a dar apoio para resolver os problemas dele. Isso é ter respeito. Essa resolução do problema, tem um livro muito famoso que é Aprendendo a Enxergar. Né? Isso. Como é que você aprende a enxergar as oportunidades, a resolução dos problemas, Gil? Como é que a gente... Olha, se você pudesse fazer um guia para a gente poder enxergar os problemas e as soluções. Para você começar a cultura Lean, você tem que ter um propósito. Primeira coisa é você olhar para o seu propósito. O que é que você quer? Que problemas é que você precisa resolver? Uma vez que você determinou bem qual é o seu propósito, agora nós vamos trabalhar os processos que vão nos levar e melhorar e vão eliminar os problemas. Então, processos vão atingir o novo propósito. Mas quem é que faz os processos? São as pessoas. Então, vou ter que treinar as pessoas para fazer os processos diferentes para mim poder chegar no meu objetivo maior. Qual é o meu propósito? Chegar no propósito. Uma vez que eu tenho propósito, processos, pessoas, agora eu preciso tratar das lideranças. Como é que as lideranças vão fazer com que as pessoas façam a mudança nos processos e cheguem no propósito? Esses líderes que precisam ser trabalhados. E a eles nós temos que dar toda a base, todo o conhecimento Lean. Aí vem a mentalidade enxuta, trabalhar em equipe, respeito pelos funcionários, ir atrás de novas ferramentas, Kanbans, tudo isso tem que colocar na mão do líder para ele poder colocar na cabeça dos funcionários que vão aplicar nos seus processos e que vão chegar no seu propósito. Então essas ferramentas só são adicionais, assim, só existem muitas ferramentas. A questão é a liderança. A liderança. Mas existem umas ferramentas que realmente eu me surpreendi. O mapeamento do processo, do fluxo de valor, mapear o fluxo de valor, é uma ferramenta fantástica que faz você enxergar o que está acontecendo dentro da empresa ou não. Depois vem outro dado extremamente interessante, que é o TACT, ritmo. Com que ritmo você precisa fabricar para atender o mercado? O TACT é estabelecido pelo mercado. Tipo assim, eu preciso de um estabilizador a cada 5 minutos. A cada 5 minutos eu tenho que ter um estabilizador entrando no almoxarifado para poder ser expedido. Isso é um nivelamento de demanda e oferta. Né? Isso. Aí eu olho o mercado me diz qual é o ritmo. A cada 5 minutos tem que estar um pronto. Então, todas as etapas do processo tem que fazer um estabilizador a cada 5 minutos. E é fácil você ver se está fazendo isso ou não. Talvez o princípio da produção puxada? Assim, Isso é uma ferramenta, quer dizer, você olhar qual é o ritmo, olhar o mapa do fluxo de valor, sabendo quais são os passo a passo, quais são os tempos que leva para fazer cada coisa. Agora eu preciso saber com que ritmo eu tenho que fazer. Estabelecer um ritmo. Se eu estabelecer esse ritmo, não vai faltar nada no mercado. Se eu tiver com um TACT mais baixo do que a necessidade do mercado, eu estou desabastecendo o mercado. Se eu trabalhar num ritmo muito mais acelerado do que o TACT, eu estou estocando. Também não é bom para mim. Eu estou transformando matéria-prima em produtos que não estão saindo. Então, o TACT ele nivela e é de uma forma extremamente simples. E os planos de produção tradicionais, Gil? Como é que ficam nessa história aí? Porque geralmente você escolhe um período de tempo, né? Isso. E aí cria um plano estático e diz para comercial, bom, agora eu vou produzir, você trate de vender. Como é isso? Eu gosto de brincar com o pessoal do PCP, que eles dizem, olha, pessoal do PCP, vocês têm um mal de vida, viu? Porque as coisas vão mudar muito seriamente e vocês vão perder o emprego. Mas isso não é verdade, porque é só uma troca de responsabilidade de função. É aquele negócio como controle de qualidade também é outro. Quem controla a qualidade vai ensinar a fazer qualidade e não controlar a qualidade. Nós queremos que você seja um perito em qualidade para você ensinar todo dia,
estar junto do operário, mostrar para ele, ser um facilitador, para que ele entenda, para que ele não produza, controle visual com ele, olha onde você fez isso, mas por que você não está fazendo isso hoje? Então, essa é a nova função do PCP e da qualidade, e não controlar. PCP planeja a produção. Quem planeja a produção dentro do sistema Lean é o próprio operário, através dos supermercados. Está baixando o nível de processo, de produtos, eu fabrico. Se não está tendo demanda, eu paro de trabalhar. Aí eu vou estudar. A Mercedes-Benz tem dezenas de sala de aula do Senai dentro. Quando o cara a produção chegou no nível máximo, sai, vai para dentro da sala de aula, vai estudar, eu quero estudar eletricidade, eu quero estudar hidráulica, eu quero estudar... E eles estudam dentro do trabalho. É uma coisa fantástica. Isso há 20 anos atrás, entender. Né? Há 20 anos atrás, a Mercedes estava fazendo isso. Olha só. Então, você diz, quais as empresas que nós temos aqui no Ceará hoje que tem alguma sala de aula do Senai? Eu desconheço. Pode ter, mas eu desconheço. E lá eles tinham dezenas de salas de aula. Eles tinham 13 mil funcionários, né? Gil, nos fale principalmente as suas experiências, porque eu estou avaliando aqui, pelo menos estou passando, que você teve a construção de uma carreira muito sólida, né, na FEMEC, e depois encerrou esse ciclo e montou a sua consultoria. Consultoria. É isso? Isso. Desenvolver alguns treinamentos, lhe conheci de algum tempo, conhece seus trabalhos. Eu queria que você presenteasse aqui os nossos ouvintes, né, do nosso podcast, com alguns exemplos de sucesso que você teve nesse período. Mas segura só um pouquinho que a gente vai fazer um pequeno intervalo. Ótimo. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Então, retornamos, né? Nós estávamos pedindo que você nos presenteasse com alguns exemplos, né? De implantação de produção enxuta. Não só em produção de bens, mas também de serviços. A gente sempre comenta com nossos alunos que o engenheiro de produção é produção de bens e de serviços, né? Nós não estamos limitados apenas ao mundo industrial, como infelizmente algumas pessoas pensam, né? Então, por favor, se você puder equilibrar exemplos, Gil. Tá certo. Um presentinho de indústria, um presente de suas experiências de serviço, eu acho muito interessante. Nos últimos anos, a área industrial foi reduzida, né? Uma queda de produção nas empresas. Então as empresas se fecham. Essa parte de consultoria é a parte que fica logo afetada, E eu comecei a sair, quando eu saí da CEMEG, vou trabalhar com consultoria e vou levar a cultura Lean aonde eu puder. E eu olhava e via que a área de saúde era uma área que precisava muito de ajuda. E eu disse, eu vou ajudar esse pessoal. E eu tive, por conta a minha esposa teve que se hospitalizar no Instituto do Câncer, eu passei uma semana... Aqui no Porangabuçu, em Fortaleza. Isso, né? No Instituto do Câncer, no Haroldo Joaçaba, né? O Hospital Haroldo Joaçaba. E eu passei uma semana lá com ela, acompanhando, a fazer o tratamento. E começando a olhar e observando os métodos, os processos. Muitas esperas. Né? Muita coisa, por que isso não funciona, por que aquilo não funciona. Aí eu perguntei como era o nome do doutor, que era o diretor médico, né? Aí me falaram e eu fui falar com ele. Ele disse, olha, rapaz, eu estou aqui por conta disso, para a minha esposa, e quero fazer um trabalho voluntário. Eu me proponho a fazer um trabalho voluntário aqui no hospital. Aí ele disse, olha, eu já ouvi isso várias vezes, entrando na internet internacional, de que essa cultura Lean é extremamente importante, nos Estados Unidos está crescendo muito, e você vem me oferecer essa oportunidade. Eu disse, Aí pronto, aí ele falou com o diretor do hospital, e o diretor gostou da ideia, e nós fizemos uma palestra, e disse, é isso mesmo que nós queremos, e começamos a fazer um piloto. E ao final do piloto ele disse, não, agora você me faz uma proposta de trabalho, porque esse negócio de voluntário aqui... O piloto foi num departamento? A gente pegou, tipo assim, eles escolheram
2 processos, tipo farmácia, o processo de farmácia. Processo de farmácia. E depois um processo assim na área centro cirúrgico. Então vou melhorar o centro cirúrgico, vou melhorar a farmácia. E eram 2 equipes, e as equipes fizeram um mapa atual, fizeram uma projeção de um mapa futuro, como deveria ser, e em seguida um plano A3 de como sair do atual e chegar no futuro, que é como a gente segue. A metodologia. A metodologia é essa. Vai lá, bate uma fotografia como está, desenha como deve ser e faz um plano para como chega lá. Muito bem. E os resultados foram excelentes. E ele, então agora me faz uma proposta. E depois queria, inclusive, que eu fizesse parte da diretoria do hospital. Vamos criar aqui uma área para você ser uma superintendência. Eu digo, não, eu tenho meus projetos lá fora, eu trabalhar aqui, mas a minha função não é ficar aqui, não. Esse foi um. E esses ganhos, Gil, vamos assim, o que é que em termos de ganhos, o Hospital do Câncer, né, teve assim com a implantação primeiro desse mapeamento, desse diagnóstico, Isso. e depois uma projeção de um estado futuro. Isso. Né? Existe uma estatística dentro do ambiente Lean, as empresas que trabalham Lean, de que quando você chega numa empresa, ela tem 30% dormindo, de produtividade dormindo. 30%. Isso é o mínimo que você tem. Então, se você fizer um bom trabalho, você vai ter ganhos maiores do que 30% de produtividade. Então, uma coisa assim, tipo a farmácia do ICC, as enfermeiras ficavam em fila na farmácia esperando que fossem atendidas com eles chegavam com as prescrições médicas e tinha que levar. Só que para isso os pacientes ficavam lá só, né? E a fila de enfermeira, normalmente tinha meia dúzia de enfermeiras lá. E o que é que nós fizemos? Invertemos, as enfermeiras não vêm mais para cá. Quem vai deixar o remédio é a farmácia. Então faz um milk room. O milk room é aquele leiteiro que passa apanhando as garrafas secas e deixando garrafa leite. Então faz um milk room em todas as áreas de processos e cada um coloca na parede o que é que está precisando. Eu estou precisando desse remédio. Você apanha no próximo ciclo, você traz na cestinha, entrega e vê se quer mais. E tipo assim, a cada 15 minutos vai ter uma pessoa fazendo um milk room. Um trajeto. Carrinho do leite. Aí você diz, que ganho que você tem? Não dá para medir às vezes, porque qual é o ganho de você ter meia dúzia de enfermeiras agora dedicadas aos pacientes? Não saem de lá, tem uma emergência, eles estão ao lado Isso é um ganho fantástico. Agora, um que pode ser medido, fica bem em frente ao Instituto do Câncer, tem o NUTEP, é Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce. São crianças que nascem com problemas cerebrais e ficam todas precisando de ajuda das terapeutas ocupacionais. E eles têm uma pequena oficina... Problemas locomotores, né? E eles têm uma pequena oficina de carpintaria em que fabricam pranchas para que ajuda a criança a ganhar alguns movimentos, a poder comer sozinha. Essa prancha, quando eu comecei a fazer um trabalho lá, também voluntário, após o diagnóstico médico, a criança levava de 4 a 6 meses para receber a prancha. Porque ia pegar da tábua, ia cortar, pregar, levava de 4 a 6 meses. E o mapa futuro dizia que podia ser em 1 hora. Olha só. Em vez de 4 a 6 meses, pode ser 1 hora. Inacreditável, né? A primeira pancada a gente já baixou para 1 semana. De 4 a 6 meses baixou para 1 semana. Agora tinha muitas dificuldades porque eles não tinham projeto da prancha, eles não tinham os materiais específicos, né? Eles não tinham os processos padronizados para fazer. Nada disso existia. Aí eu chamei meia dúzia de estudantes de engenharia, ofereci para eles, da Federal, tem oportunidade aqui, nós vamos trabalhar e vamos padronizar processo, padronizar materiais. E eles se entusiasmaram e fizeram um trabalho fantástico. E com isso a gente conseguiu baixar logo para 1 semana. E depois vamos baixar agora para 1 dia. Tem que baixar para 1 dia porque o nosso objetivo é chegar em 1 hora. Então, Mas isso siga naquela tecnologia do SMED, do troca rápida, assim, de eliminar... Também troca rápida, mas o
principal foi as padronizações. Padronização. E você ter semi-elaborados, em vez de começar a pegar uma prancha de madeira e cortar tudo, a gente já tinha as peças tudo pré-prontas para serem montadas. Adaptadas àquele paciente específico. Eles não acreditavam nisso porque eles diziam, não, cada criança é diferente, a criança é diferente, nós temos que tirar a medida. Não, vamos fazer uns 3 tipos, pequeno, médio e grande. Aí veio estabelecendo 3 tipos. Só um tipo, durante um ano que foi usado, os outros 2 não. Então elimina, não precisa disso. E a criança, ela evolui. Vamos dizer, uma criança que está com 6 meses, ela tem uma dimensão. Quando ela está com 8 meses, é impressionante como ela cresce. Então não adianta eu estar tirando medidas, como dizia o meu mestre Ginelli. Não use um paquímetro, Gil. Use a sua camisa para medir, porque essa medida de paquímetro gasta muito tempo, gasta seu tempo e gasta um instrumento que pode se quebrar. Então, a gente eliminou isso aí. Então, saiu eliminando aquilo que não precisava fazer. Vai comprar uma camisa? Tem camisa pronta nas lojas, não precisa. Ficou um pouquinho. Agora, não, eu estou crescendo, estou em crescimento ainda. Muito bem. Então, você tem um desenvolvimento da produção enxuta muito pioneiro, inclusive, na saúde aqui do Nordeste, né? E da parte industrial, Gil, o que é que a gente pode... Só fechando a parte ainda de saúde, sim. Eu fiz um trabalho de mais de um ano dentro do Hospital da Mulher, onde o hospital... olha só, que experiência legal. Uma experiência fantástica, porque o objetivo do gestor na época, o Dr. João Batista, ele queria o que é ISO 9000 dentro das indústrias, é o ONA dentro dos hospitais. Sim, certificação. Uma certificação ONA, que é feito só pessoal da área de saúde. E nós queremos a certificação ONA. Eu disse, tudo bem, então eu vou trabalhar as equipes de todo o hospital para que eles tenham coisas padronizadas e usem o padrão e não saiam do padrão. Então, esse foi um trabalho fantástico e eles conquistaram, receberam a certificação ONA. Olha aí, então, trabalho maravilhoso. Muito porque interessante. Um resultado direto é uma satisfação. Isso, é o único hospital aqui do estado do Ceará que tem uma certificação ONA. Certo? Hospital público, não os privados, tá ok. Muito bem. E aí agora sim, né, Gil? Vamos explorar um pouquinho o nosso ambiente tradicional da indústria. Pode ser no Ceará, pode ser no Nordeste, sim. Uma experiência interessante aí que você construiu uma condição diferente de produtividade, de perpetuação, de sobrevivência da empresa e até de crescimento usando a produção enxuta, né? Uhum. Tem um fato, um trabalho que foi muito interessante também, foi na Inelsa, que infelizmente fechou também agora. Mas eu fiz esse Outras trabalho... questões comerciais de mercado? Isso, por questões comerciais. Era uma empresa de... Ele fazia subestações, quadro de comando. Uma empresa muito bem estruturada, durou durante muitos anos, deve ter... Antes de fechar, era mais ou menos como a Semec, era a vida da Semec, era uma empresa de 50 anos, né? E um trabalho extremamente interessante... Vicente, é que você imagina o que é um quadro de uma subestação, né? É complexo e todos são diferentes, né? Toda vez que você vai fazer o quadro é em função da necessidade do cliente. O que é que aquela indústria precisa em termos de disjuntores, não sei o que tem ali dentro. Então eles faziam a parte metálica, que era uma oficina mecânica, fazia a parte metálica. Depois ia na pintura. Deve ser basicamente um corte, dobra e pintura, né? Isso, corte, dobra e pintura, aí ficava com o vanal, pintou, entrava na linha de montagem para ser feito as fiações. E o que é que acontecia? Todo dia, no final do dia, as lixeiras estavam cheias de pontas de fios de todos os comprimentos, porque ele pegava o fio, colocava aqui, aí saía volando, aí cortava. E deixava ali vai precisar de mais ou menos outro, mais 3, e deixava sempre sobrando. Não colocava com o comprimento que deveria ser. E todo dia sobrava esse material. Eu disse, bom, vamos bolar aqui alguma coisa
que possa eliminar esses desperdícios. Então foi feito um painel com aqueles Eucatex furadinhos que tinham na época, Sim. falava muito do Eucatex, todo furadinho. Então a gente colocava os pinos aonde que representavam os instrumentos. Pegava o fio, saía daqui para cá, terminava aqui, corta. Quantos são? 3? Repete 3, repete até dar 3. E a gente, tipo assim, enquanto estava fabricando a parte mecânica, o pessoal da parte elétrica já estava fabricando os fios. Quando chegava lá, botava os instrumentos e os fios já engajavam, porque a gente amarrava, colocava a numeração dizendo qual era os fios. Isso legal. Deu tanto reduziu o lead time, fantástico, porque a parte elétrica que demorava mais, porque cada obra era uma obra. Ele reduziu drasticamente. Você tinha uma simultaneidade de processo. Isso. Né? Enquanto estava sendo preparado, eu já estava preparando a parte elétrica. Quando eles chegavam, eles se juntavam. E isso aí foi uma ideia fantástica. Muito bom. Gil, excelente. Eu lhe agradeço muito aqui as suas contribuições em termos de exemplo. Agora, uma contribuição para final aqui para os nossos alunos, né? Certo. E vamos explorar mais você, nós vamos programar aqui umas palestras, né? Totalmente aberto. Certo? Para explorar aqui os alunos perguntarem e tal. Infelizmente, eu digo para eles nas palestras, vocês não vão aprender nada, porque a gente só aprende Lean dentro da fábrica, fazendo. Mas como andar de bicicleta, já, né? Andar de bicicleta tem que estar montado na bicicleta. Inspira e tal, mas já lançou a semente. Como é que você vê hoje o mundo industrial, basicamente, serviço também, com essa revolução tecnológica? Onde é que você acha que as coisas estão indo, Gil? As pessoas realmente vão ser substituídas por máquinas? Será que a gente vai ter ambientes completamente automatizados? A questão humana vai ser uma questão menor, de menor importância? Como é que você enxerga essas novas visões, assim, né? Você que é um cara que sempre se mantém atualizado, né? Isso. Quando eu comecei a ter contato com a cultura Lean, onde você vê em que a valorização humana é extremamente importante e os resultados são extremamente importantes também, a gente começa a ter uma dificuldade de dizer a tecnologia vai nos levar até onde? O que uma impressora, como tem hoje as impressoras fazendo peças extremamente fantásticas, aonde é que vai chegar esse negócio? Realmente fica difícil para a gente medir. Com certeza vai acontecer uma substituição muito forte. Agora, o tempo que vai levar para fazer isso é que eu vejo, eu não consigo enxergar qual é esse tempo. Quer dizer, daqui a 20 anos, é o sol daqui a 5. 5 eu não acredito, porque, como eu digo, eu fui na empresa que eu vou, aqui no Piauí. O nível em que eles estavam é extremamente, rapaz, a gente não acredita que ainda tem empresas nessa situação que tem uma curva de aprendizado. Uma curva de aprendizado extremamente longa e você não aprende de um dia para o outro. Uma curva dessa de aprendizado são anos. Uma empresa para amadurecer dentro da cultura Lean, ela precisa de 5 anos. 5 anos ela fica madura. 5 anos, Gil? 5 anos. Antes disso, se você não... Se tirar porque tem uma atenção, questão cultural. muito forte, muito forte. Eu fui a uma empresa aqui em Pernambuco, eu fui visitar, a Saint-Gobain, é uma empresa fantástica, internacional, francesa. A Saint-Gobain é francesa. Saint-Gobain, e eles fabricam, nessa fábrica que eu fui, eles fabricam lixas. Para você ter uma ideia de quando avançado eles estavam, eles não têm almoxarifado de produto acabado. São caminhões. O caminhão entra de manhã e o que vem saindo da produção entra direto fechou a carga, vai embora. Outro caminhão. E passa o dia todinho carregando o caminhão. Quer dizer, as matérias-primas chegam, passam por dentro da fábrica e saem no mesmo dia. Sem estocagem. Sem estocagem. Zero estocagem intermediária e zero produto estocado. Tudo é programado para... Aí você diz, poxa vida, para chegar a isso, as empresas, quando a gente olha que as empresas que estão aqui no Ceará, estão longe disso. Eles, quando eu fui, eles tinham mais de 5 anos já. E estavam muito, muito bem.
Certo? Então, o nosso desafio de manter essa indústria é nos modernizar. Tem que modernizar. Eu acho que tem um espaço ainda muito grande de modernização, de inovação, principalmente a mudança cultural, né? dos empresários, em acreditar que é possível fazer isso. E a formação dessa turma nova de engenheiros aí, né? Isso. Da Unicristo. O que você aconselha para eles, Gil? Olhando ali para aquela câmara, se você puder dar um conselho assim para o estudante de engenharia de produção, o que você faria? O que você diria, né? O que você podia aconselhar? Olha, é muito importante para quem está concluindo um curso de engenharia, de que se ele vai trabalhar dentro de uma empresa, que ele procure conhecer o que essa empresa faz, vamos dizer, que oportunidade você vai ter no seu primeiro, ou estágio, que seria mais importante, ter estágio, passar por um estágio e depois ele ficar na empresa porque ele mostrou que tem capacidade de ficar naquela empresa. Mas do mesmo jeito que a empresa seleciona o estagiário tem que selecionar a empresa. Não pegar qualquer empresa porque às vezes está oferecendo uma bolsa maior, uma facilidade maior. Você precisa ter aquilo que eu vi no Grupo J. Macedo há 50 anos para trás. Ela investia nos funcionários. Ela investiu em mim mandando para o Japão fazer curso. Quer dizer, é um investimento, é uma empresa que tinha uma abertura muito importante. Então é isso, escolha bem primeiro a sua empresa que você vai fazer o seu trabalho. Não se deixe levar pela facilidade da empresa. Porque a empresa está lhe selecionando. Questões de curto prazo, valor da bolsa. Isso tudo é passageiro. Você precisa ter muito mais oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Porque esses desafios eles vão vir. Seja com a cultura Lean, seja com novas tecnologias, com os robôs, tudo isso às vezes são conflitos que você vai ter. Poxa, mas eu não estudei isso. Como é que eu vou me adaptar a isso? Você vai aprender exatamente nessa época que precisar. Não é nada difícil, a gente aprende porque a gente tem capacidade para isso. Os desafios estão aí, é para a gente encarar e solucioná-los. Né? Muito bem. Gil, eu te agradeço demais aqui, participar do nosso podcast, foi uma contribuição muito grande aqui para a nossa comunidade acadêmica. Desejar aí boa sorte. Você continue agregando aí na área da saúde, na indústria aí, com os seus conhecimentos, tá bom? Eu que agradeço, Vicente. Essa amizade que nós temos de longa data é extremamente importante e essa oportunidade de falar para os jovens é aquilo que mais me emociona e me motiva a fazer. Olha só, que bom. Na idade que eu estou, começar a trocar ideia com a criançada, né? É isso aí. Muito obrigado. Tá, meus caros, muito obrigado. E estamos encerrando mais um podcast Papo Projetado. Recebemos aqui o Gil Brasil falando sobre produção enxuta.